Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química com El Moron, o homem da Química 3. Parabenizar todos os profissionais mais importantes da face da Terra, que são os químicos. O que seriam de nós sem os químicos? Meu amigo. Parabenizar aí toda a equipe de Química do glorioso Colégio Alexander Fleming, Franquímica e o glorioso Major, pai de todos, Zé Leôncio. Vocês têm uma equipe de Química, eu sou suspeito para falar. Eu sou suspeito para falar. De primeiríssima qualidade. Né? De primeira qualidade tem muito colégio. Primeiríssima, além da média. Certo? Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Cada um com a sua característica, cada um com a sua experiência profissional, né? Cada um com a sua quantidade de filhos. Mas todos são excelentes parceiros. Quero parabenizar aí os meus colegas e dos outros colégios também. Já mandei mensagem para vários colegas, porque essa é uma profissão fantástica. Ser professor, ainda mais ser químico, né? Eu, particularmente, só deixando aqui um momento de testemunho, eu não dou aula porque não tinha mais nada para fazer. Né? Tem alunos que pensam, professor, se eu não consegui emprego em lugar nenhum, bateu aqui na porta do colégio e veio dar aula. Não, não, não. Até porque essa profissão ela é muito rentável se você for, né, um cara profissional, um cara sério. Mas é porque eu amei fazer o que eu faço, amo o que eu faço. E eu sei que meus colegas também. Né? Todos poderiam estar em indústrias, todos poderiam estar, né, fazendo pesquisas, mas os que dão aula que resolveram realmente contribuir com a formação dos jovens e poder colocar ali um tijolinho, né, na formação profissional de grandes homens e mulheres que vão marcar o seu tempo. Né? Lembrem-se, não queiram ser famosos. Não. Queiram fazer história. Diferente. Beleza? Deixar um legado na sociedade, sabe? Você ser um profissional relevante. Eu sei, né, que eu tenho contribuído. E a minha alegria é essa. Entendeu? E lógico, a gente acaba sendo recompensado pelos alunos, né? Pelo carinho, né? Nós estamos em 2020. Daqui a 10 anos vou encontrar essa turma do Fleming. Todos vão estar muito bem nas suas profissões, nas suas famílias, saudáveis. Vou me encontrar em Cancún, logicamente, onde eu tenho boa parte daquele território mexicano ali. E aí, recomendo que vocês visitem a praia de El Morro Beach, que é uma praia maravilhosa, que a gente está construindo um resort ali. Então, a minha alegria é essa, ver vocês voando alto e voando baixo, como se diz. Beleza? Bom dia, Mauro. Bom dia! Então, vamos trabalhar? Bom, eu perguntei para a senhorita Liara onde nós havíamos parado. Ela disse para mim que eu não lembro, tá? Você fala assim, mas você não lembra onde você parou? Eu vou lembrar, rapaz. Entendeu? 200 mil colégios que a gente dá aula, entendeu? Montoeira de aula na plataforma, em lista e não sei mais o que, eu vou lembrar. Ela disse que a gente terminou tudo e que a gente começaria equilíbrios iônicos hoje. Alguém confere ver se é isso mesmo? Se for, a gente já vai tocar o barco na matéria nova. É isso mesmo? Eu acho que está certo assim, professor, porque semana passada você foi fazer só exercício. Semana passada nem teve. Não, semana passada não teve. Semana retrasada. Qual foi a última questão que eu fiz? Henrique Bovo. Doutor Henrique Bovo, onde nós paramos? Não sei. Essa é uma resposta honesta. É assim que eu gosto, gente honesta. Ai, Jesus amado. Eu vou perguntar, sei lá para quem. Vou perguntar... Mauro, no meu material você fez A1. Isso eu estou falando sobre o princípio do Le Chatelier lá. Você fez A1, A4 e só. Você não fez A2, A3 e A5. Eu também acho que é isso. Porque eu anoto aqui, entendeu? Geralmente eu dou um ok na questão.
Então, vamos lá. Vamos terminar, queridos. Ó, seguinte. Tem uma tarefa no Classroom lá. Se eu não conseguir, entendeu? Eu vou fazer essas questões aí, certo? A2, A3, A5. Se eu não conseguir iniciar ou dar toda a teoria do novo conteúdo, já está o vídeo lá e já está a tarefa lá. Entendeu? Beleza? Então, vamos lá. Questão número 2, vamos rapidinho. Considere a seguinte reação química, é página 698. Nós não tivemos aula semana passada, tá? Não estamos atrasados, beleza? Antes que algum aluno fale assim, acho que o Mauro está atrasado. Atrasado o quê, rapaz? Você é louco? Se tivéssemos tido aula semana passada, tinha acabado a apostila já. Estava brincando e corre cutia aqui. Imagem e ação. Então, considere a seguinte reação química em equilíbrio num sistema fechado a uma temperatura constante. Beleza. Então, vamos lá. Vamos ver como é que funciona isso. Água gasosa mais carbono sólido mais 31,4 quilocalorias, produzindo CO gasoso mais H2 gasoso. Beleza? Bom, primeira coisa que você tem que observar aqui é o seguinte, tá? Primeira coisa é o seguinte. Isso aqui, ó, essa informação. Você pega a água, junta com carvão, mais um pouquinho de calor, você obtém o CO e o H2. Isso é o chamado gás d'água. Tá? Isso aqui é o chamado gás d'água. Uma mistura de gases inflamáveis. Tá certo? Anota isso aí. Tem aluno que fala assim, por que a gente não chama o estado gasoso da água de gás d'água? Porque essa expressão gás d'água é uma mistura de gases inflamáveis. Uma mistura de gases inflamáveis. Monóxido de carbono, altamente inflamável, e gás hidrogênio. Beleza? Tudo bem? Então, o estado gasoso da água nós chamamos de vapor d'água e ponto final. Tudo bem? Então, tá. Primeira observação que você tem que fazer é o seguinte. Ele coloca calor antes da flecha. Então, isso significa o quê? Que água, gasoso, mais carvão, produz CO gasoso, mais H2 gasoso. E aí o ΔH é quanto? O ΔH é mais 31,4 quilocalorias. Por que mais? Porque ele está colocando, ó, ele está colocando. Sinal positivo quer dizer adição. Ele está colocando calor antes da flecha. Então, é um processo endotérmico. Agora, nós estamos em equilíbrio químico. Então, significa o quê? Que a reação no sentido direto tem ΔH maior que zero. A reação no sentido inverso tem ΔH menor que zero. Então, prestem atenção. Esse sinal do ΔH aqui, ele é fundamental para nós. Tá certo? Ele é fundamental. Isso quer dizer que para lá, ó, no sentido direto, a reação é endotérmica. Logicamente, no sentido inverso, a reação é exotérmica. Então, nós vamos aplicar a gloriosa regra do dedão. Lembra da regra do dedão? Deslocamento de equilíbrio? Se eu aumentar a temperatura, que sinal que é esse? Positivo. Se eu aumentar a temperatura, a reação desloca para o lado do ΔH positivo. Então, nesse exercício, se eu aumentar a temperatura, desloca para a direita. Eu vou produzir mais monóxido e mais gás hidrogênio. Se eu diminuir a temperatura, regra do dedão,
Diminuiu a temperatura, o que acontece? Ó, diminuiu a temperatura. Pela regra do dedão, a gente desloca o equilíbrio para o lado do ΔH negativo. Então, o aumento da temperatura favorece a reação endotérmica. Diminuição da temperatura favorece a reação exotérmica. Outra informação importante. Nós vamos contar a quantidade de gases em cada lado. Ó, nós temos uma molécula gasosa de um lado e nós temos duas moléculas gasosas do outro. Então, de um lado eu tenho um volume e do outro lado eu tenho dois volumes. Como assim volumes? Esse negócio de volume é o total de moléculas gasosas. Eu tenho uma molécula gasosa no lado esquerdo, então eu chamo de um volume. No lado direito eu tenho duas moléculas gasosas. No balanceamento, logicamente. Tem duas moléculas gasosas, então eu chamo de dois volumes. Então, curiosamente, esse lado esquerdo ficou sendo o lado de menor volume. E o lado direito ficou sendo o lado de maior volume. Quando a gente estuda a influência da pressão no deslocamento de equilíbrio, a pressão externa, a pressão sobre o sistema, tá? Só vai causar deslocamento de equilíbrio quando um dos lados tiver mais gás que o outro. Que é o caso aqui, tá? Se eu aumentar a pressão, desloca para o lado de menor volume. O lado de menor volume é o lado esquerdo. Então, vai deslocar para a esquerda. Agora, se eu diminuir a pressão nesse exercício, vai deslocar para a direita. Por quê? Toda vez que eu aumento a pressão, eu desloco para o lado de menor volume. Toda vez que eu diminuo a pressão, eu desloco para o lado de maior volume. Beleza? Então, agora a gente vai ler as proposições. A reação direta é exotérmica? Não, a reação direta é endotérmica. Então, a primeira é falsa. 2. O denominador da expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração molar, o denominador é igual a concentração de água vezes concentração do C. Queridos, o carbono, ele é sólido. Sólido puro e líquido puro não entram na expressão da constante. Como é que ficaria essa constante de equilíbrio? A constante ficaria concentração do CO vezes concentração do H2 sobre concentração da água. Essa seria a expressão matemática da constante de equilíbrio para esse exercício. Então, a 1 e a 2 falsas. Bom, a 1 e a 2 falsas, nós já cancelamos 3 alternativas. Vamos ver a terceira, para matar o exercício. Se for adicionado mais monóxido de carbono, se eu colocar, ó, mais monóxido de carbono, toda vez que você adiciona uma substância, você joga o equilíbrio para o lado oposto de onde ela se encontra. Se você colocar mais monóxido de carbono, você vai ter ele em maior quantidade, vai reagir com H2 e vai deslocar o equilíbrio para a esquerda. Tá? A 3 é verdadeira, a resposta é a letra D de docinho. Agora, a número 4 é falsa, que fala que o aumento na pressão total sobre esse sistema não provoca deslocamento de equilíbrio. Mentira. O aumento da pressão vai deslocar para o lado de menor volume, que nesse caso é para a esquerda. Resposta letra D de docinho. Bom, agora tem uma novidade, hein? Smartphone. Como eu tenho um grupo com vocês, eu vou começar a mandar foto dessas resoluções, porque eu não sei como é que está chegando a imagem para vocês. Tá? Pode ser ou não? Eu mando a foto do quadro, com isso você não precisa ficar perdendo tempo copiando, e se a imagem não tiver as melhores, que eu estou vendo aqui, que ela fica meio falhando. É a internet, tá, querido?
Meu equipamento custa mais de 100 mil dólares, equipamento de primeira, certo? Mas é a internet aí que né, é de lua. Vocês sabem disso. Então, para ninguém ficar perdido aí, né, não copiou direito e tal, eu vou mandar as fotos no grupo. Ô, Mauro, Fala. eu fico meio confuso com essa coisa de, tipo assim, colocou mais CO, daí vai reagir com a água, Não, desculpa, colocou CO, reage com H2. vai reagir, com H2 para deslocar para a esquerda. Eu fico confuso, porque eu ponho mais de um lado e vai pro outro. É o seguinte, ó, o CO, ele é reagente se eu considerar a reação da direita para a esquerda. Você concorda comigo? Sim. Então, lembra que a gente escreve, né, a expressão da velocidade da reação? Eu vou apagar um pouco aqui só para explicar para o Roberto. Aqui, ó. Lembrando que eu já tirei a foto, tá? Mas daí eu tenho que considerar, tipo, H2 sempre em excesso, no caso. Não, olha só. Velocidade é K vezes concentração do CO vezes a concentração do H2. Tá, eu não mexi na quantidade de H2, eu aumentei a concentração do CO. Matematicamente, não tem nem o que discutir. A gente vai aumentar a velocidade da reação inversa. Quando eu aumento a velocidade da reação inversa, tá? Ela fica mais rápida que a direta. O nome que nós damos para isso é deslocamento para a esquerda. Toda vez que... Tá, entendi. Entendeu? Sim, top. Valeu. Então tá. Vamos para a próxima. Vamos para a questão número 3. Tudo bem. Questão número 3, senhores. Questão maravilhosa. Você tem N2O4, tá certo? Que é incolor, em equilíbrio com 2NO2, que é castanho. Muito bem. Aí ele colocou a seguinte... cadê Jesus? Ó, você tem aqui temperatura e você tem um valor de Kp. Ó, 300, 400, 500 graus Kelvin. 48, 1,7 vezes 10 ao cubo, também chamado de 1.700. Queridos, presta bem atenção, que questão maravilhosa. É o seguinte. Você sabe que toda vez que você mexe na temperatura, você vai alterar o estado de equilíbrio. Não existe nenhuma situação em que eu aumento a temperatura ou diminua a temperatura e o equilíbrio não seja deslocado. Não existe isso. E mais do que isso, mudou a temperatura, muda o valor da constante de equilíbrio. A constante cinética, a constante de equilíbrio, todas são sensíveis a mudanças de temperatura. Beleza? Nesse caso, eu sei que Kp é o quê? É a pressão parcial do NO2 ao quadrado sobre a pressão parcial do N2O4. Então, toda vez que aumenta Kp, se eu fizer alguma coisa e aumentar Kp, é porque vai aumentar a pressão parcial do NO2 e vai diminuir a pressão parcial do N2O4, que faz muito sentido, certo? O NO2 está no numerador. Então, o valor da constante depende exatamente desse raciocínio aqui. Se eu aumentar bastante a pressão parcial de NO2, aumenta o valor da constante. Ou, posso pensar assim,
Se diminuir a pressão parcial do N2O4, aumenta, né, o valor da constante. Curiosamente, nesse exercício, isso não é uma lei. Eu não quero que você saia por aí falando, o Mauro falou que toda vez que aumenta a temperatura, aumenta o valor da constante. Não. Constante de equilíbrio, não. Mas nesse caso, eu aumentei a temperatura, aumentou Kp. É verdade? Eu aumentei a temperatura, aumentou o Kp. Bom, se o Kp é diretamente dependente da pressão parcial do NO2, quer dizer que se eu aumentar a temperatura, desloca para onde? Desloca para os produtos. Ou seja, para a direita. Concorda? Então, o que significa isso? Significa que N2O4, gasoso, em equilíbrio com 2NO2 gasoso, o ΔH da reação direta é maior que zero. Se eu aumentei a temperatura, aumentou o Kp, e eu sei que o Kp é diretamente proporcional à pressão parcial do NO2, aumentei a temperatura, aumentou o Kp. Por que aumentou o Kp? Porque eu desloquei para o lado dos produtos. E com isso eu aumentei a pressão parcial dos produtos, portanto, eu desloquei para a direita, certo? Então, aquele velho esquema da regra do dedão. Para a direita, ΔH maior que zero. Para a esquerda, ΔH menor que zero. Tudo bem? Então, nesse equilíbrio, toda vez que eu aumento a temperatura, desloco para a direita. Deslocando para a direita, aumenta a concentração do NO2, né? No caso, a gente pode pensar em termos de pressão, aumenta a pressão parcial do NO2, até porque pressão parcial depende da concentração. Então, aumentou a temperatura, deslocou para a direita, vai aumentar a concentração do NO2, aumentando a concentração do NO2, aumenta o Kp, e é isso que a tabela nos mostra. Beleza? Estou fazendo um preâmbulo para depois a gente ler e matar o exercício. Ô, professor, mas tipo, eu não entendi direito por que isso. Porque, por exemplo, se a gente aumenta a temperatura, não vai aumentar a pressão do NO2? Ou seja, não devia deslocar para a esquerda? Não. Aumentar a temperatura favorece o processo endotérmico. Tá? Uhum. Aumentou, ó, pressão é uma coisa, temperatura é outra. Aumentou a temperatura, é a primeira coisa que você faz, você aumentou a temperatura, beleza. O que você causou? Aumentou o grau de agitação das moléculas, beleza. Aí o que vai acontecer? Vai favorecer o quê? Vai favorecer sempre a reação endotérmica. Que, Camila, é o seguinte, temos duas reações, certo? Uma é endo e a outra é exo, sempre. Tá? Então, eu aumentei a temperatura, eu favoreço a ocorrência da reação endotérmica. Aí você vai perguntar, tá, e qual que é a endotérmica? Ué, só analisar os resultados. As consequências de a gente ter aumentado a temperatura. Eu aumentei a temperatura e a tabela mostra que a constante aumentou. Poderia ser o contrário. Poderia ser o seguinte, aumentar a temperatura e a constante diminuir. Aí o raciocínio seria o contrário. Mas nesse caso, aumentei a temperatura, aumentou o valor da constante. Bom, se eu sei que o valor da constante é diretamente proporcional à pressão parcial dos produtos, então aumentar a temperatura desloca o equilíbrio para o lado dos produtos, ou seja, para a direita. Então eu sei que a reação que aponta para a direita é endotérmica. Essa foi a maneira de eu descobrir. Tá? Essa foi a maneira de eu descobrir qual é a reação endotérmica, qual é a reação exotérmica. Foi analisando a tabela. Beleza? Uhum. Então, o aumento na concentração do NO2 é consequência pelo fato de acontecer o deslocamento para a direita. Tá? O fato de ter aumentado a concentração do NO2 é um fato secundário, é uma consequência de eu ter aumentado a temperatura nesse sistema. Poderia ser o contrário. Por isso que eu não posso criar regras. E olha que eu sou o rei das facilidades, rei dos macetes.
Mas é muito perigoso a gente sair por aí falando, né, simplificações demais, porque existem situações que podem ser exatamente contrárias. Bom, o que mais? Vamos pensar em termos de volume? Olha aqui, ó. Nós temos um gás, então nós temos um volume, e do outro lado nós temos dois gases. Então nós temos dois volumes. Então esse lado esquerdo ficou sendo o lado de menor volume e o lado direito ficou sendo o lado de maior volume. Ó, deixa eu falar uma coisa aqui para ninguém depois ficar criando teoria da conspiração. Mauro, quer dizer que quando o sinal é negativo, está ligado a menor volume. Quando o sinal é positivo, está ligado a maior volume? É isso? Não. Coincidentemente, foi. Mas não é isso. Isso não é uma lei. Tudo bem? E agora vamos ler. Verdadeiro ou falso? Vou colocar as... Aqui, ó. Primeiro, a 300 Kelvin, aqui, a 300 Kelvin, a pressão parcial do N2O4 é igual à pressão parcial do NO2? Só porque a constante deu 1? Só porque o valor deu 1 quer dizer que a pressão parcial dos dois são iguais? Sim ou não? Não, falso. Não. Mas por quê? Ué, vamos supor que a pressão do NO2 seja 2 atms. Aí vai ficar o quadrado. E a de baixo do N2O4 seja 4. Isso aqui dá 1 também. Concorda comigo? Ó, um é 2, só que está ao quadrado. E o outro é 4. Concorda comigo? Então, para dar 1, lógico, 1 ao quadrado dividido por 1 é 1, eu sei. Mas não é tão simplório assim. Não é porque deu 1 que as pressões parciais sejam iguais. Tá? Tomar cuidado com isso. 2. A coloração dos gases N2O4 e NO2 em equilíbrio dentro de um balão imerso em água em ebulição. Ó, ebulição. Ebulição é quente. Se aumentar a temperatura, regra do dedão, aumentou a temperatura, você vai deslocar o equilíbrio para o lado endotérmico. No caso, o lado do NO2. Qual é a cor do NO2? Castanho. O N2O4 não tem cor. Então, se eu colocar o balão imerso em água fervente, vai aumentar a temperatura do sistema, vai haver um deslocamento para a direita e a cor é mais escura. Tá? Aí ele fala, ó, a coloração dos gases N2O4 e NO2 em equilíbrio dentro de um balão imerso em água em ebulição é mais escura que em um balão imerso em banho de gelo? Sim. Se você fizer o experimento e mergulhar o balão em água fervente, vai deslocar o equilíbrio para a direita. Por quê? Vai favorecer o processo endotérmico. Vai aumentar a temperatura, vai deslocar para a direita, e o lado direito a cor é castanha. Se você fizer um outro experimento e mergulhar o balão em água com muita pedra de gelo, você vai ter um resfriamento do sistema. Vai deslocar para a esquerda, e esquerda é incolor, então verdadeiro. Olha que questão top, hein? 3. Mantida a temperatura de 300 graus Kelvin. Ao diminuir o volume do balão em que os gases NO2 e N2O4 se encontram em equilíbrio, obtém-se uma nova condição de equilíbrio. Uma nova condição de equilíbrio com Kp menor que 1. Com Kp, ó, 300. Ele fala aqui, ó, mantida a temperatura. Mantida a temperatura. Grifem isso que vocês estão falando com essa cara aí. Nunca viu homem bonito, não? Mantida a temperatura. Querido, se é mantida a temperatura, o valor de Kp é mantido. Vou repetir. A única coisa que muda o valor de constante é a temperatura. Ué, mas vai mudar os valores, vai mudar estequiometricamente.
Um diminui, o outro aumenta estequiometricamente. Mas se você mantiver a temperatura, a hora que jogar os novos valores na expressão matemática, o valor vai dar 1 de novo. Porque você manteve a temperatura. Não é falso. Você manter ou mantiver a temperatura, o valor da constante não varia, como diria o poeta. 4. A reação de dissociação do N2O4 em NO2 é endotérmica? Sim, ó. É endotérmica, verdadeiro. Portanto, resposta letra B. De bolo de fubá na casa da Carlota. Ó, vamos fazer festa junina na casa da Carlota, hein? Só de máscara. Já está decidido. Eu vou levar gasolina para fazer a fogueira. Fazer um arraial online. Quarta questão foi feita. Já tirei a foto, vou mandar daqui a pouco. Faço a quinta questão. Pode fazer a quinta questão, que a gente vai corrigir já já. Olha o Enem fácil! É mentira! Tô dançando aqui. Entrar no clima ou não? Quer entrar no clima. Chegou a hora da fogueira. Tá bom. Rapidinho, que eu tenho que passar o vídeo da nova matéria para os senhores. Seguinte, a quinta questão é de deslocamento de equilíbrio, só que em gráficos. É um que às vezes fala que não entende esse gráfico. Tá? Então, quinta questão. H2 mais I2 em equilíbrio com 2HI. Eu já vou desenhar o gráfico que é a resposta e vou explicar no gráfico, fica mais fácil, tá? Aqui é concentração e aqui é o tempo. Chegou a hora da fogueira.
É noite de São João. Então, vamos lá, meu povo. Alguém tinha chegado nas respostas, letra C? Então, presta bem atenção aqui para você ver como é que funciona a questão dos gráficos. Pula fogueira, Carlota! Seguinte. Ó. A reação de síntese do iodeto de hidrogênio, representada a seguir, é muito utilizada em estudos de equilíbrio químico. Essa reação atinge o equilíbrio químico após um tempo suficientemente longo. Depois de atingir o equilíbrio, no tempo T1, ó, nesse tempo T1 aqui, no tempo T1, é adicionada uma dada quantidade de H2. Assinale o gráfico que melhor representa a evolução das concentrações com o tempo. Então, presta bem atenção aqui, todo mundo olhando para mim. Exatamente, ó. Aqui já tinha atingido o equilíbrio, ó. Nós já estávamos em equilíbrio. Deixa eu melhorar isso aqui, ó. Estávamos em equilíbrio aqui, aqui e aqui, ó. Estávamos em equilíbrio, certo? Aí, de repente, no tempo, estávamos em equilíbrio. Beleza? Estávamos em equilíbrio. Quando nós estávamos em equilíbrio, as concentrações das três espécies, olha aqui, ó. Nesse período aqui, ó, estávamos em equilíbrio. Ó, daqui até aqui, estávamos em equilíbrio químico. As concentrações estavam constantes. De repente, o exercício fala que nós adicionamos um pouco mais de H2. Presta bem atenção aqui, ó. Esse momento aqui, ó. Esse momento aqui, no gráfico, ó. Aqui, ó, onde está a setinha. É o momento em que eu coloquei um pouco mais de H2. Então, houve um aumento brusco na concentração de H2. Interessante que, olha só que interessante. Você tem esse aumento brusco e, por enquanto, não aconteceu nada com os outros. Só que, como eu coloquei um pouco mais de H2, essa quantidade a mais de H2 vai fazer o quê? Vai consumir I2. Ó, o I2 começa a diminuir. Como consequência desse aumento na concentração de H2, quanto mais H2 eu coloco, mais ele consome o I2, e aí, logicamente, o deslocamento vai ocorrer para a direita, e nós vamos ter o quê? Um aumento na concentração do produto. O interessante é o seguinte, olha só o tanto que subiu, ó. Vou até mudar de cor aqui para você entender. Ó o tanto que subiu. Subiu isso aqui, ó. Certo? Se você reparar, esse tanto aqui que subiu, ó. Esse tanto que subiu é o dobro do que foi consumido, tanto aqui quanto aqui. Pode ver, ó. A quantidade que diminuiu, porque o H2 vai ser consumido e o I2 também. Você pode ver que, ó, aqui, ó, a quantidade que diminuiu do I2 e do H2 é metade da quantidade que foi formada do HI. Por quê? Porque tem que
acontecer um rearranjo do equilíbrio, só que seguindo a estequiometria. Eu produzo 2 desse quando eu consumo um desse e um desse. Entendeu? Então, no gráfico, o ponto onde nós temos o aumento brusco na concentração do H2 é essa subida aqui, ó, na vertical. Aí, quando chega aqui, esse máximo aqui é o máximo que você colocou a mais do H2. Aí você vai ter o quê? O H2 reagindo com o I2. Então, você passa a ter um consumo do H2 no momento em que ele começa a reagir com o I2. Só que, paralelo a esse consumo de H2 e I2, nós temos a formação de mais HI. Até que, de repente, a gente atinge um nó. Ó. Quando chega aqui, ó, a gente atinge um novo estado de equilíbrio, equilíbrio 2. Estávamos em equilíbrio inicialmente, causamos essa perturbação no sistema, que foi a adição de mais H2, o sistema dá uma balançada, dá uma desequilibrada, mas como o sistema continua fechado, o sistema novamente atinge o estado de equilíbrio, só que, logicamente, o estado de equilíbrio 2, o novo estado de equilíbrio, é diferente. Mas se eu jogar esses valores aqui, ó, na expressão matemática, vai dar o mesmo valor que antes. Por quê? Porque a temperatura foi mantida constante. Então, resposta letra C. Eu vou tirar a foto e vou mandar para vocês. Chegou a hora da fogueira. Beleza? Bom, agora é o seguinte, eu vou passar o vídeo que eu preparei para os senhores. Carlota tá só no cai-cai balão, cai-cai balão. Logicamente, festa junina sem aglomeração, com distanciamento social. Aí sim. Então é o seguinte, vamos compartilhar nossa gloriosa tela aqui. Fala, terceirão, como é que vocês estão? Sua alegria, né? Ele morou na área, seu professor de Química 3. Finalmente chegamos no nosso glorioso.
Um aumenta, o outro diminui, para que o produto sempre dê o mesmo resultado. Afinal de contas, K chama-se constante. Bom, na maior parte dos exercícios, né, ele simplesmente pede o valor do K, te dá o alfa, tá certo? Lembrando que o alfa a gente não usa em porcentagem, se você falar que é 10% ionizado, é 10 dividido por 100, ou seja, zero. É 2%, 18 dividido por 100, 0,02. Você nunca usa o valor no alfa em porcentagem, você sempre divide por 100. Tá? A concentração sempre igual por ele. E a gente geralmente trabalha com eletrônicos fracos. Raros são os exercícios onde nós trabalhamos com eletrônicos moderados. Então, eu coloquei aqui a forma do eletrônico moderado. Tá certo? Quando o eletrônico é moderado, o alfa, né, ele tem um valor substancial. 40%, 50%. É um valor substancial. Agora, quando o ácido é fraco, o alfa é um valor muito pequeno. 1%, meio por cento. Entendeu? Beleza? Então, geralmente vocês vão usar essa primeira fórmula aqui, eletrônicos moderados. A menos que o exercício diga que o eletrônico é moderado, você usa de baixo. Beleza? Muita informação? Muita informação. Só que nós temos ainda algumas aulas, tá certo? Até o fim do semestre, nosso glorioso recesso. A gente fica um pouquinho em casa, né, queridos? Ficar um pouquinho em casa, mais tranquilo. A gente que não tem passado muito tempo em casa com a família, né? Mas é bom a gente entrar no recesso. Brincadeira, né? Nunca lavei tanta louça na vida, queridos. Forte abraço, mão na massa, vamos trabalhar. E hasta la vista! Ei! Beleza? Bom, essa matéria, queridos, equilíbrio iônico, vocês viram ano passado com Major, certo? E é a parte final da apostila Tetra 2. Na apostila Tetra 3, nós temos ainda um pouquinho sobre equilíbrio, tá? Tem mais coisas para a gente trabalhar ainda de equilíbrio químico. A parte de equilíbrio iônico da água, a parte de KPS, né? Uma hidrólise salina, tem mais coisas pela frente ainda, tá? Mas estamos encerrando com esse assunto a nossa gloriosa apostila Tetra 2. Beleza? Muito fácil. Hoje tem tarefinha no Classroom, vocês estavam com saudade, tinha aluno que já estava quase entrando, né, em histeria, porque eu não tenho tarefa do Mauro, eu preciso de tarefa do Mauro. Então, já preparei lá uns exercícios, tá? Assim, bem simplesinhos, tá? Para a gente trabalhar principalmente a chamada lei da diluição de Ostwald. Tá? E a gente vai... Fica atento lá que tem uma questão, tem uma pegadinha lá, tá? Vou dar esse spoiler aqui. Tem uma questão lá que eu coloquei cabeceira, para ver quem que está atento. Se você for por um caminho, você vai achar a resposta. Depois não enche o saco. Eu não consegui. Você não prestou atenção. Mauro, Fala. hein, eu fiquei com algumas dúvidas sobre a aula. Por que quando você aumenta a temperatura, você favorece o equilíbrio para o lado dos íons? Quando você aumenta a temperatura, você aumenta o grau de agitação da água, tá? E, logicamente, da substância que você adicionou. Como a água é fundamental para ionização e para dissociação, a água mais agitada, ela reage, né, mais facilmente com o ácido e acaba quebrando mais ligações, né, porque na ionização você vai separar o hidrogênio, ele vai deixar o elétron dele, portanto, ele vai se transformar num próton, aí esse próton H+, vocês já viram isso na parte de ácido, não vou revisar isso não. Aí esse H+ se liga à água formando o H3O+, que é o hidrônio, então aumenta a temperatura, aumenta a agitação da água, a água acaba reagindo mais violentamente com o ácido, arrancando mais facilmente os prótons e com isso produzindo mais íons. No caso de compostos iônicos, existe um cristal, né? Todo composto iônico é um cristal,
E aí o que acontece? Essa rede cristalina ela é desfeita, ou seja, os cátions separados totalmente dos ânions, se o solvente, no caso a água, estiver mais aquecido. Porque a água vai entrar, né, com mais violência e vai exatamente romper essas interações. Lembrando que para separar, vocês já tiveram termoquímica, para separar tem que aquecer. Então, água quente favorece a dissociação e ionização. Então, toda vez que eu aumento a temperatura, as constantes, tanto de ionização quanto de dissociação, que são diretamente dependentes das concentrações dos íons, os valores das constantes aumentam. Assim como a constante de ionização da água, o KW, que a gente vai ver na próxima apostila. Tá? A gente trabalha muito com pH a 25 graus Celsius. Beleza. Quase que, né, uma praxe. Tá, mas qual que é o pH da água pura a 30 graus Celsius? Não é mais 7. Não, não. Quer dizer que a água fica mais ácida quanto maior a temperatura? Não, não é isso que eu falei. Você altera a amplitude da escala, mas isso só na próxima apostila. Tá? Então, Beleza. temperatura, Henrique, ele mexe, desloca o equilíbrio químico. Deslocou o equilíbrio químico e também a temperatura altera o valor de constante. No caso, eu posso afirmar categoricamente, constante de ionização e dissociação, aumentou a temperatura, aumenta o valor. Assim como da água, que também é uma constante de ionização. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Só mais uma coisa antes. Ah, tá. Pode perguntar, Zé. É só, tipo, é pra complementar só, desculpa. Mauro, então, tipo, sempre a ionização e a dissociação vai ser endotérmica? Obrigada. Agora pode ir, bobo, valeu. Tá. Eu não entendi direito a lei da diluição, porque a fórmula não fez muito sentido para mim. Ela é uma fórmula fácil de demonstrar? E se for, você pode demonstrar como é que chega nela? Posso, entendeu? Inclusive na apostila, na página 701, né? A gente tem a explicação. Eu vou demonstrar. Sem problema. Não faz sentido o quê, rapaz? O que não faz sentido é o Tite como técnico da seleção. O que não faz sentido? Ó, tão bonitinha. Chegou a hora da fogueira. Ó, vamos chamar. Ó, vou demonstrar com ácido HX, tudo bem? HX não, vamos generalizar. AB, pronto, AB. Então vai ficar A mais B menos. Tudo bem? Composto iônico qualquer AB, para ninguém falar que eu, né? Aí vamos montar aquela tabelinha clássica. Olha aqui, ó. Início, reage, equilíbrio. Beleza? Tudo bem. Aí o que acontece? Nós sabemos que no início não temos produtos. Certo? E nós colocamos uma certa concentração de AB. Então, eu vou chamar de o M fashion. Certo? O M com franja. Então, tá aqui, ó. Beleza. Essa linha do reage, ela vai depender, logicamente, das proporções. Uma parte dessa concentração inicial reagiu. Uma parte. A parte que reagiu, no caso aqui, que se ionizou. Essa parte que reagiu é a parte que se ionizou. É uma certa porcentagem dessa quantidade inicial. Tá? Então, vai ser o quê? Alfa M. Ou seja, você pega a concentração e multiplica por uma certa porcentagem. Tá? 20%, então é 0,2. O alfa seria 0,2. É o grau de ionização. Tudo bem? É o grau de ionização. Só que pela proporção, 1 está para 1, que está para 1. Então, quanto que gastou do AB? Alfa
mol. Então, aqui vai formar alfa, mol, e aqui vai formar alfa, mol. Tipo, se eu gastei 20% disso aqui, vamos supor que eu tinha uma concentração de 1 mol por litro. 1 mol por litro. Eu gastei 20%, então 0,2. Aqui vai ser 0,2, aqui vai ser 0,2. Tudo bem? Só que como eu não posso dizer qual é a concentração, eu vou generalizar. Eu chamo de concentração inicial, né, a molaridade, e aqui gastou uma certa parte dessa quantidade inicial, vou chamar de alfa. Bom, se eu considerar um eletrólito fraco, estou considerando um eletrólito fraco, essa quantidade que gastou é pequena, não é verdade? O que é o eletrólito fraco? É aquele que produz poucos íons. Não é verdade? Então, essa concentração, a parte que gastou, que reagiu do AB, é pequena. Tudo bem? Pequena. Mas vamos lá. Eu tinha essa quantidade inicial menos o que gastou. Concorda comigo? Eu tinha essa quantidade inicial. Mas, ó, nós vamos trabalhar primeiro o fraco. Deixa eu... Ó, vamos trabalhar primeiro aqui, depois a gente separa de fraco e moderado. Então, eu tinha M, gastei alfa M. Então, M menos alfa M. Do lado dos produtos, eu não tinha nada a produzir alfa M. Então, alfa M. Não tinha nada a produzir alfa M, alfa M. Tudo bem? Bom, essas informações que estão aqui, ó, são as que nós vamos jogar na expressão matemática do equilíbrio. Então, como é que fica? Ka igual concentração de A+, vezes concentração de B-, sobre concentração de AB. Ka vai ser alfa M ao quadrado sobre M menos alfa M. Tá certo? Bom, vamos trabalhar essa forma. K vai ser, ó, alfa ao quadrado vezes M ao quadrado sobre M que multiplica 1 menos alfa. Concorda comigo? Ó, isso aqui é a polaridade, o Mzinho fecha aqui. Bom, vamos passar o glorioso facão. Olha aqui, ó. Então, a gente tem duas possibilidades. Certo? K é igual a alfa ao quadrado vezes M sobre 1 menos alfa. Essa é uma possibilidade. Isso aqui seria para os moderados. Por que para os moderados? Pensa comigo. Se o alfa tem um valor substancial, 30%, 35%, 40%, cara, 30% é coisa. Você falar que uma empresa teve um prejuízo de 40%, 30%, é um prejuízo considerável, sim ou não? Então, o que acontece? Quando o alfa é considerável, 1 menos um valor considerável é um valor importante a ser considerado. Agora, se o alfa for muito pequeno, 1 menos um valor muito pequeno é 1. Concorda comigo? 1 menos um valor muito pequeno é 1. Então, aí vem a fórmula. K igual a alfa ao quadrado vezes a molaridade. Quando? Quando for no eletrólito fraco. Quando essa divisão dá praticamente 1, a gente despreza o alfa, despreza essa parte de baixo e fica só com o numerador. Entendeu? Beleza? Obrigado, Maurão. Queridos, forte abraço. Já deu nossa aula, certo? Façam a tarefa no Classroom, assista novamente o vídeo se você tiver dúvida. Eu vou postar hoje à tarde essa aula agora do Zoom. Semana que vem nós vamos fazer exercício, a gente acaba a apostila e vamos fazer o arraial na casa da Carlota. Forte abraço, Deus abençoe. Dia do Químico, Mauro. Obrigado. Tá vendo a imagem? Até mais, Maurão. Ah, inverteu, parabéns. Putz.
Coloquei no meu Foi status. Agora eu tenho por status. causa da... Ai, parabéns para nós, né, queridos? A gente não tem ideia de como que as coisas que nós utilizamos no dia a dia vêm lá de trás. Ah lá, chemistry, Larissa, você é um amor, Larissa. Tá invertido também. Parabéns, Mauro. Muitas graças. Parabéns, prof. Dia do Químico. Beleza. Mais importante Melhor é químico o seja. aniversário. Mas isso é só em novembro. Valeu, galera. Um abraço. Deus abençoe. Beijo. Maurão.